Salve, salve, nação! Nação, vambora reagir aqui em mais um vídeo e dessa vez vamos falar sobre algumas notícias referentes ao Flamengo. Flamengo vendeu o Hugo Souza, efetivamente já é oficial. Flamengo vende Hugo Souza e uma notícia que poucas pessoas queriam saber, né? Flamengo está encaminhando a venda de João Gomes para o Wolverhampton da Premier League. Isso mesmo. O valor gira em torno de 17 milhões de euros, né? Quase o mesmo valor da venda do Danilo para a Premier League também, né? Então o João Gomes, isso mesmo, João Gomes está a poucos dias de ser vendido para o Wolverhampton, né? Então o Flamengo e o Wolverhampton já está trocando documentos e a qualquer momento pode ser oficializado a venda do João Gomes, né? Então vamos embora reagir aqui essas notícias. Tamo junto, é isso aí e vamos embora para o vídeo. Venda do Hugo Souza para o Vissel Kobe, time japonês, 50% dos direitos, 1,3 milhões de dólares ali o Flamengo vai receber por essa venda. Está tudo encaminhado, ainda não está oficializado. Talvez desses meninos, então, pelo que a gente está dizendo, o Matheus Cunha, o goleiro, seja agora a peça mais importante de ser olhada. Porque se o Rossi não vier da Argentina no início da temporada, se segurar, o Boca segurar para o meio do ano, aí só tem o Santos e o Matheus. É pouco, né? É pouco, né? Porque se um machuca, fica sem nenhum, é isso? Ou vai buscar um terceiro ou quarto lá e tal, é pouco. Que o Flamengo tentou liberar o Rossi, mas o Boca conseguiu. fez jogo duro, né? Mas o ideal seria isso, né? Até para ele começar em condições semelhantes ao Santos nessa disputa aí, que ainda é essa dúvida. A princípio é o Santos o titular, mas o Rossi aí joga muito também. Então se ele vem logo agora e vai trabalhando com o Vitor Pereira, aumenta a chance dele entrar no time. Segundo, vai levar para o Mundial quem? O Santos e o Matheus. É isso. É diferente de levar o Santos e o Rossi. Acontece um problema lá, você tem... Entendeu? Mas, enfim, deveria apressar? Eu acho que deveria, respondendo a pergunta. Deveria sim, por conta não só da decisão com o Palmeiras, mas principalmente do Mundial. Principalmente do Mundial. Tudo bem, o menino é bom, etc., mas estamos falando de um goleiro de nível diferente. Não vai acontecer nada, só 2 jogos lá, o Santos vai estar nos 2, ótimo. Mas, competições assim, você tem que levar 3 goleiros, né? Sendo que pelo menos 2 estejam num nível espetacular. Caso você tenha um problema com o titular, você tenha um reserva em que tenha confiança. Pode entrar o Matheus no jogo lá, fechar, isso acontece, fechar o gol, etc. Mas... a gente não sabe. Esse é um problema sério. Exato. É a mesma dúvida que você tinha com o Hugo, que é, né? O Hugo Souza também, quando entrou, é bom. Aí depois, mas já vacilou aqui e tal. E agora só tem o Santos. Aí se não tiver, jogo do São Paulo foi crucial para ele. É bom goleiro, acho que vai ter uma longa carreira. Agora, eu não sei como é que faz para funcionar esse apressar. Apressar é fazer o quê? Dar dinheiro? Não, teria que dar uma compensação financeira. Não, o Flamengo até quis colocar, acho que dava 300 mil dólares, né? Para liberar agora. E o Boca nem atendeu o telefone. Ninguém com todo respeito ao Matheus, que se o outro não vier, é ele que vai defender, etc. Mas, gente, tá futebol, né? Tá sujeito a lesão, é um problema. Fora o lance psicológico mesmo, de time todo saber, se tiver alguma coisa com o Santos, é o menino que vai entrar aí. Mas, enfim, eu tentaria apressar, sim, para responder essa pergunta. Mas precisa que o Boca, pelo menos, atenda a ligação do Flamengo, né? Os dirigentes do Flamengo estavam lá em Buenos Aires, tentaram contato com os dirigentes do Boca, com o Riquelme, e sequer o telefone foi atendido. Sim. Então, nem quiseram conversar a respeito. Mas eles já tinham feito isso com o Pavon. O Pavon estava contratado pelo Atlético Mineiro há 6 meses. E eles fizeram o Pavon ficar até o último dia de contrato no Boca. Isso já foi feito no Boca. Então, é uma forma que o Boca adota. De quando perde jogador importante, ele vai sair, liberou, o que não quis renovar, então vai ficar até o último dia aqui. É assim que eles tratam a coisa. Mas é ruim para o Flamengo, né? Ruim para o Flamengo. Claro, diferente do Pavon, que você não necessitava tanto. Não estamos falando de uma função essencial, que pode ser crucial para o Flamengo nesse momento. Eu entendo a preocupação. Como eu entendo também o que o Djalminha falou. Esse jogo para esses meninos é decisão de Copa do Mundo. Porque, de repente, se eles não serão aproveitados pelo Flamengo na temporada, tem um monte de time no Brasil
um monte de time do Brasil que vai atrás dessa garotada boa. Sim. Eles vão estar limitados no time principal? O Noga joga. O Ramon joga. Tanto que estavam jogando, o Matheus né? joga. No Bahia, no Bragantino. Isso, o Matheus joga. Então, Hugo, eles têm muito espaço para jogar. Então, eu acho que, de repente, esse jogo, o Djalminha tem toda a razão. Para eles é decisão de Copa do Mundo. Porque, de repente, jogando bem essa partida, abre muita perspectiva em todas as outras equipes do futebol brasileiro, por que não? Sim, Djalminha, o meu ponto do Matheus Cunha, aliás, tem Matheus nesse time, né? É o Mateusão, Mateuzinho, Matheus França, Matheus Cunha, o que tem de Matheus nessa geração. Djalma, a minha questão não é nem só Supercopa e Mundial. A minha questão é meia temporada. Porque 6 meses, né, para ele vir no meio do ano, Rossi, pode interferir muito no que seria uma campanha segura do Flamengo em relação a goleiro, se tiver só o garoto. E não que ele seja ruim, mas ainda é um garoto. Não é só meia temporada, é o início de campeonatos importantes, né? Porque já nesse primeiro semestre já começa... brasileiro, o estadual, final de Supercopa, Mundial, de clubes, a própria Libertadores. Então, assim, um Flamengo que está deixando bem claro, não é dizer que o Matheus Cunha aqui não tenha condições de assumir a vaga no gol caso aconteça alguma coisa com o Santos. Mas dentro do elenco em que praticamente todos os jogadores, todas as posições se equivalem muito, eu acho que com essa saída aí do Hugo Souza, o Flamengo poderia tentar, né, mesmo contra a vontade, né, desse acerto aí que o Boca... Parece que o Boca pediu 1 milhão e o Flamengo ofereceu 300, né? Eu acho que nesse caso poderia valer a pena assim, um esforço maior no caso financeiro, né, por parte do Flamengo, para ter o Rossi logo no início da temporada. Porque, assim, em todas as posições, o Flamengo tem 2 até 3 em determinadas posições do mais alto nível. No gol, tem só agora o Matheus Cunha, que ainda é uma promessa, né? Pode ser que venha a ser melhor que o Santos, melhor que o Rossi, mas ainda está no início da carreira e é uma posição muito delicada, né? Goleiro é uma posição diferente. Então, ter um jovem ali no banco, e caso necessite uma lesão... que hoje em dia está sujeito muito mais, né? Tem muito mais lesões, então acho que o Flamengo poderia pensar em apressar essa chegada do Rossi. Mas eu acho assim, que é um jogador, ou no caso o Matheus Cunha, que seria utilizado só em caso de lesão, né? Os outros, de repente, eu acredito muito e deposito muita esperança no Matheus França. É um jogador que eu acho diferente, tem uma velocidade, concordo também com o Pascoal. Ele tem que jogar... que hoje em dia o meia, quando joga bem, eles empurram para o lado para jogar nas pontas, deixa ele ali na meia, que ele tem bom drible, boa chegada. Eu acho que assim, dos que vão jogar, o Vitor Hugo, já estão, né, trabalhando há algum tempo no elenco profissional. Acredito até que, mesmo com essa quantidade de jogadores, sejam os que vão ter mais chances assim no time profissional, no time principal do Flamengo. O Matheus França participou de 23 jogos na temporada passada, né? Hashtag ESPNFCBR. Eu tô lendo as mensagens aqui, o Marco Antônio falou assim, vocês serão surpreendidos. O Matheus Cunha é um goleiro muito confiável, muito mais que o Hugo Souza. Então, torcedor do Flamengo apoiando aqui. Olha, para vocês que estão nervosos na hashtag, a nossa produção está apurando detalhes, porque o Flamengo entrou em negociação pela venda do João Gomes. A gente falava sobre isso durante o fim da temporada passada e parece que está perto de acertar a venda do João Gomes. A gente está buscando detalhes para trazer a informação completa, de maneira confiável para você que está aí acompanhando a gente. Já já a gente fala sobre esse assunto e possível saída do João Gomes no Flamengo. Aí vai botar o Gerson para jogar. Bota o Thiago Maia. Aí ficou fácil, Pascoal. Aqui na frente da zaga, que é para dar uma mão. E aí, Gerson, volta aqui para fazer o trio ali de saída de bola. Gerson, Debochado e Everton para fazer a saída de bola. Olha que espetáculo, hein? E aí o Vidal fica ali para qualquer emergência entrar, é isso? Não, mas se sair, o João Gomes, o João Gomes, o André e o Danilo, na minha opinião... Estaria indo para a Inglaterra também, né? Overhampton. O João Gomes, o André e o Danilo, eles têm o mesmo nível, na minha opinião.
são do mesmo nível. Só que um é canhoto, um joga no Flamengo e o outro joga no Fluminense. Sim. Essa é a única... As diferenças são os clubes e um que é canhoto, só. São 3 jogadores com nível para jogar em seleção principal do Brasil. Ah, mas eles ainda têm 21 anos, 20 anos, Pascoal. Verdade, mas eles já têm nível para isso. Então, eu acho que esses 3 aí, isso aí é conta certa de que esses caras vão jogar no futebol europeu. O Danilo está saindo agora, de repente vai o João Gomes também, não sei, tem a mesmo 100 e tantos milhões de reais, com essas coisas? Não, o papo inicial do João Gomes é 17 milhões de euros. A gente falou agora do Danilo em 18 de libra ou de euro. De libras. 18 mais 2. Uma hora você lê que é libra, outra hora que é euro e tal. Mas, enfim, serão, para nós, dinheirão, né? 10 milhões para cima ou 10 milhões para baixo. Para eles, nem tanto, né? Tem uma negócio só de 10 milhões. 2 milhões. Hoje em dia é assim, né? 10 milhões para cima, 10 para baixo. Por quanto de matar no coração. Pois é, então. O que pode ser... Podemos falar o seguinte, provavelmente o Danilo será vendido por 10% a mais do que o João Gomes. Pronto. Mesmo nível, acho que eles são os mesmos. É o mesmo nível, é a mesma Danilo coisa. mais versátil. E tem 2 Libertadores. Tem dentro coisa... de campo. O Danilo joga em mais lugares do campo. O João Gomes, se você falar para ele, João, você não é mais primeiro volante, agora você é segundo volante. Tudo bem, mas o Danilo joga mais avançado. Ele é atrevido. O João Gomes vai parar dentro da área, finaliza. Já fez isso no Flamengo. Sim. Ele é abusado. Muito a mesma coisa do André. O André tem que segurar a onda ali, porque ele é que segura a onda ali no meio-campo do Fluminense. Mas se você liberar, ele vai sapatear dentro da grande área. E problema é da zaga, problema do goleiro, porque eles são excelentes jogadores. O Brasil tem 3 volantes que nem eu acredito. Assim, você vai dizer, mas na França tem Pogba, aí você começa a enumerar os caras da França. Claro, eles têm bons volantes lá na França. Sim. Mas esses 3 do Brasil, mais o Bruno Guimarães, nossa, Casimiro. O Bruno Guimarães joga, é uma coisa de outro Todo dia ele ganha melhor em campo, é impressionante. Ele é o jogador da semana, jogador do ano, jogador do mês. O que joga esse Bruno Guimarães é um negócio que é impressionante também. Tudo bem, Dani? A gente volta aqui agora já na parte interior do Maracanã, né, com a movimentação. Ainda falta, as luzes não estão totalmente acesas. Faltam 1h e 10 para a partida aqui. Daqui a pouquinho começar essa estreia do Flamengo no Campeonato Carioca, ainda com garotos. O Flamengo colocando em curso os garotos aqui no Maracanã. E falando em garotos, né, Dani? Garotos sempre tem essas oportunidades. A gente falava de aparecer, de, enfim, mostrar os seus serviços aqui para a torcida. Um que apareceu, se destacou bastante, virou peça fundamental até naquela equipe campeã do ano passado, o João Gomes. João Gomes, de 21 anos, um garoto muito querido pela torcida, chamado por alguns aqui de Pitbull. Saiu a informação agora, enquanto a gente, enfim, entre uma entrada e outra aqui dos companheiros até do jornal O Dia, que o Flamengo, de fato, encaminha a venda dele para o Wolverhampton da Premier League. O jogador de 21 anos, como eu disse, renovou o contrato no ano passado até 2027. Houve até um questionamento ali que ele tinha um salário muito baixo, o Flamengo demorou um pouco a fazer essa valorização, tinha uma discussão, o Flamengo manteve esse garoto por mais um tempo e agora encaminha a sua saída. Notícia, claro, dos companheiros do jornal O Dia, a gente confirmando esse encaminhamento de saída do João Gomes. O valor dos companheiros lá, segundo a informação, de 17 milhões de euros. Ainda não tive a confirmação exata desse valor. O que eu vi é o seguinte, não seria por um valor inferior a esse. E aí um detalhe interessante, Dani, que eu até estava, enfim, pegando direitinho aqui para ver, no orçamento do Flamengo, para ter uma ideia, a previsão de venda era de 62 milhões de reais para essa temporada, de transferência de atletas e tudo mais. Só uma venda de 17 milhões de euros com o João Gomes, que o Flamengo detém 100% dos direitos desse volante, essa cria aí do Flamengo, o garoto do Ninho, 17 milhões de euros, no câmbio de hoje, aproximadamente 94 milhões de reais. Então passa bastante aí do orçamento, de fato. O Flamengo trouxe o Gerson por cerca de 15 milhões de euros, uma possibilidade de 1 milhão de euros de bônus, mas tem a compensação também de 6 milhões e meio de euros que ainda tinha recebido do Olympique. Então,
A gente falava muito de briga no meio de campo, onde é que entra o Gerson, onde é que entra o Gerson. Parece que essa dor de cabeça o Vitor Pereira não vai ter, né, Dani? Vai sair o João Gomes e vai entrar o Gerson. Ele não vai ter que quebrar muito a cabeça nesse sentido, não, o garoto indo para a Inglaterra. Então é isso aí, nação João Gomes e Hugo. João Gomes está em caminho, está muito perto de ser oficializado, né, a vinda do João Gomes. Nos próximos dias deve ser oficializada a vinda do João Gomes. Hugo Souza já está vendido já por Viseu Kobe, acho que se fala assim o nome, time lá do Japão, onde o Tuller, o Lincoln tá no Brasil agora, onde o Tuller joga lá, né. E algumas informações do Vene Casagrande, né, que eu tô trazendo aqui para vocês, que ele acabou de divulgar no seu Twitter. O Flamengo vendeu o João Gomes por 17 milhões de euros. Vendeu 100% do jogador que o Flamengo detém, né? Porque ele acabou de vender. 100% do jogador, vendeu 100%. O tempo de contrato será 5 anos, tempo de contrato do João Gomes. E o valor será parcelado. O Wolverhampton vai pagar o Flamengo parcelado. Só que a quantidade de parcela, o Flamengo ainda não... O Vene Casagrande, né? Não sabe ainda essa notícia de quanto tempo. Então, aquilo... Essa é a notícia. E o Hugo já meteu o pé já, né? Então o Flamengo perdeu o Hugo, que é reserva, e o João Gomes agora. Eu quero saber tua notícia, tua opinião. Foi uma boa venda? 17 milhões de euros? O Danilo foi 18, né? Para mim foi uma excelente venda do João Gomes. É isso aí, tamo junto.